Temos aqui, já que estamos falando de pandemia, né? Já entramos aí nessa questão. Tem uma pergunta aqui da Rose Martins. A Rose diz o seguinte: em tempos de pandemia, como proceder com a reunião mediúnica? Vejo alguns postando psicografias. Então, ela foi na FEDEF TV, mas na FEB TV tem uma que também tem a ver com pandemia. Vou juntar as duas. E o que a Silvia Cerqueira diz? Boa noite. Em época de pandemia, pode realizar reunião doutrinária online no horário da reunião mediúnica? O André Luiz, no livro Desobsessão, menciona que uma das faltas à sessão mediúnica justificável são as enfermidades. Uma pessoa que esteja com uma gripe comum está perfeitamente autorizada a se ausentar da reunião mediúnica habitual para que não contamine, não é, os demais colaboradores ali da sessão mediúnica. Então, as reuniões mediúnicas foram suspensas em função de uma determinação de saúde pública. E os espíritos sabiam, como mencionei agora há pouco, que o nosso planeta entraria nessa faixa de provas e de expiações. Estamos em fase de provas e de expiações coletivas. Quando o enfermo ele se isola no ambiente do hospital por uma enfermidade que lhe tenha surgido e que ele precise de uma cirurgia, ou ficar ali isolado no quarto, no leito do hospital, ele fica afastado da família, as visitas são reduzidas. Qual é o comportamento que se espera do enfermo? Espera-se primeiro obediência. Paciente precisa ter paciência, porque a enfermidade vem e a enfermidade vai. Ele precisou fazer a cirurgia, ele teve uma agressão física. O médico dará orientações de repouso por um tempo. Se o paciente for dócil às orientações médicas, ele vai atravessar aquele período e vai se recuperar e ficar muito mais fortalecido. Mas se o paciente for rebelde e tirar o soro da veia e tirar as sondas que estiver ali colocado no seu organismo e levantar e reagir, o que vai acontecer? Se for uma cirurgia, a sutura vai se danificar. Se for uma debilidade física, o corpo vai ficar mais enfraquecido. Então, aquele período de enfermidade que seria breve, vai ficar muito mais longo e ele poderá até desencarnar. Por rebeldia do paciente que não aceitou o tratamento. Nós estamos em tratamento coletivo. Por que é que nós todos estamos passando por isso? Estejamos na condição de enfermos, diretamente ligado com a contaminação, ou com um familiar contaminado, ou com alguém que desencarnou próximo de nós, ou isolados para não termos a infecção, a contaminação. Isso, na visão espiritual, é tratamento coletivo. Por que é que nós adoecemos? E por que é que nós nos curamos? Nós adoecemos para que nós possamos aprender com a enfermidade, num estágio de provas ou de expiações. E quando a cura nos chega, a cura tem uma fala silenciosa para as nossas almas. Ela diz, e é o recado que o Pai Celestial dá ao enfermo que se cura: você está tendo uma nova oportunidade. Aproveite. Por que muitas pessoas ficam angustiadas
com o isolamento social dessa pandemia. Porque não estão podendo fazer aquilo que gostariam de fazer. E muitas vezes é a leviandade, é a irresponsabilidade da conduta. Sofrem porque desejariam voltar para a vida de aventuras. E muitas pessoas querem a cura de certas enfermidades não para se tornarem melhores, mas para continuarem tendo a vida que tinham antes da doença. Então é a rebeldia da alma. Esta enfermidade coletiva, ou a possibilidade de enfermidade, porque o próprio isolamento é como se nós estivéssemos no isolamento hospitalar. Nós estamos saudáveis, mas estamos isolados. Então temos que aprender a ter paciência e obediência às orientações médicas. Não é ir para a psicografia, não é ir para a realização de reunião mediúnica, porque isso é indisciplina. Para que recebermos mais mensagens se temos tantas mensagens que precisamos aproveitar esse momento para ler e refletir, mas a gente fica querendo mais dos espíritos? Então a gente diz, mas o meu grupo é equilibrado, eu quero só a psicografia do mentor. Mas os livros já estão dizendo aí, quando o enfermo está no hospital e ele já tem condições de ler, a primeira coisa que a gente faz é colocar um bom livro na mão do enfermo e dizer, leia, porque essa sua mente equilibrada vai te conduzir à cura mais rapidamente. Então é a mesma coisa que nós estamos sendo convidados, a ler e a meditar, para que a cura venha mais rápida. E não para desobedecermos e nos contaminarmos e levarmos a contaminação para os familiares de dentro de casa. Isso é indisciplina. Isso é rebeldia às orientações. Então, muitas pessoas querem ainda insistir na reunião mediúnica. Podemos fazer as reuniões virtuais de oração como estamos fazendo aqui. Esta aqui é uma reunião pública. Fazemos a prece. A prece se irradia para além de nós. Contagia todas as pessoas que estão na mesma vibração. Não há necessidade da manifestação mediúnica, porque há um mito em reunião mediúnica de que toda reunião mediúnica precisa ter manifestação de espírito. Não precisa. E de que desobsessão se faz apenas com a manifestação de espírito. Não é verdade. A desobsessão se faz pela transformação psíquica de encarnado e de desencarnado. E a prece é um elemento poderoso no reequilíbrio das pessoas. Ah, mas eu estou recebendo aqui em casa apenas os mentores. Será? Se esses mentores não poderiam induzir o grupo a ler o Evangelho? Porque ali estão todas as orientações. Por que esses mentores querem insistir em ficar falando aquilo que já está escrito? É porque nós achamos, na nossa vaidade, que o meu grupo é equilibrado, que o meu lar é equilibrado, e que os mentores estão querendo falar, porque os mentores estão angustiados e estão desejando comunicar. Os verdadeiros mentores não fazem isso, porque eles sabem que estamos num período de reflexão, de reclusão e de meditação. Podemos transformar aquele momento da reunião mediúnica numa reunião doutrinária de estudo? Sim, mas com cuidado para não induzirmos o médium a mentalizações que lhes possam causar mal-estar. Mentalizações positivas, principalmente os psicógrafos ou psicofônicos. Então, fazendo essa comparação dessa enfermidade coletiva, é como se fosse uma enfermidade individual. E nós temos que aproveitar para o nosso crescimento e não para a nossa rebeldia. Muito bem, excelente reflexão, Jacobson. Muito bom. Paulo, sua vez agora. Jacobson, a gente está aqui com cerca de 700 pessoas conectadas, muitas perguntas, a gente não vai vencer essa quantidade de dúvida que tem sido colocada, e algumas bem específicas, outras mais genéricas. Aí o Jacobson, além de orador, de coordenador de trabalhos na Federativa de Goiás e na FEB, ele também escreveu um livro muito interessante, onde trata diversos aspectos da mediunidade. Vicente, você pode colocar a capa do livro aí para a gente dar como referência para as pessoas? Está aqui, ó.
Jacobson, fala um pouquinho dele. Essa é uma tem nesse pesquisa livro? que nós fizemos nas obras de André Luiz, foi uma pesquisa que buscou verticalizar o assunto psicofonia ou incorporação. André Luiz trata desse tema em todas as suas obras, na chamada série André Luiz, não é? A série do mundo espiritual. O André Luiz fala de vários assuntos. Nós buscamos apenas esse assunto, exatamente porque a psicofonia foi a mediunidade que mais se popularizou. É a que mais nos traz dúvidas e indagações. Então, o livro tem uma primeira parte em que nós estudamos como é a formação do médium no mundo espiritual, com referências em André Luiz, em Kardec e outros autores que explicam a questão do fenômeno, como é que como surge o compromisso do médium, a estruturação do grupo. E depois, num segundo momento, nós estudamos o mecanismo da mediunidade, a neurofisiologia da mediunidade, a reunião mediúnica, o transe, as etapas do transe, as sensações, inclusive o tema de hoje, as sensações e emoções, principalmente no dia da reunião mediúnica. Nós temos um capítulo específico que nós intitulamos como a síndrome do dia da reunião mediúnica, não é? Porque é aquela série de sensações, de emoções difusas, inespecíficas, decorrentes da aproximação do espírito, que fica ligado ao médium, às vezes um dia, 2 dias, às vezes até 30 dias, e o médium vai somatizando isso tudo e não sabe como resolver essa questão lá. André Luiz explica isso com muita clareza, nos dá muitas dicas, e nós colocamos isso no livro. Então, quem quiser aprofundar, inclusive, sobre esse assunto, há um capítulo específico que fala sobre essa indução psicossomática que nós mencionamos, e as emoções e sensações que os espíritos trazem, que é natural no médium, principalmente no dia da reunião mediúnica. Então, é uma obra de estudo, não é? Em que a gente procura analisar diversos aspectos da mediunidade, mas especificamente do transe psicofônico. Pois é.